Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. E no vídeo de hoje nós vamos fazer um vídeo um pouco diferente, porque eu escrevi um artigo no LinkedIn que se chama 10 mandamentos do Excel e o Arthur falou que ficou legal e pra gente dar uma visibilidade e tentar produzir um conteúdo um pouco mais diferentão. Então é isso que nós vamos fazer, beleza? Antes de tocar a vinheta, produzida pela minha maravilhosa Gabriela Torres, eu gostaria de mandar um belo, um grande abraço para o meu querido doutor João Batista, ou João Batista, ou Dr. Finger, ou o que os caras da República quiserem mandar. Um abraço pro pai do João Gabriel, o nosso querido e saudoso banheiro da República Boi Babão, que nós estivemos juntos esse final de semana no churrasco de ex-morador. Sempre muito maravilhoso encontrar com vocês, meus lindos. Beijo nas crianças e beijo para o Dr. Finger, ou o Dr. Jomba, que inclusive é um médico admissional aqui do PSEG. Tá aí o meu recado, banheiro. Agora sim, toca a vinheta, Ju. Algum recado? Se inscreve... Não tem que se inscrever? Ê, maravilha, esqueceu, toca. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Peraí que acho que tô com catarro entupido aqui. Eu jantei hoje. Já almocei. Se você quer que eu mande abraços também para os seus amiguinhos, manda aí que a gente, quando tiver de bom humor, a Juliana autorizar, eu falo. É que o pai os caras da Boi são muito especiais. Então, beleza. Primeira coisa aqui que nós vamos fazer. Vamos entrar no Google, né? Entra aí, coloca botão do Excel, você vai entrar direto no meu LinkedIn. Olha quem tá ali. Um pouco mais cabeludo, bonito nessa ilustração, feita pelo nosso querido Quitos ou Marcos Saito. Muito obrigado pela lembrança. Então, o que nós temos aqui? Os 10 mandamentos de Excel. Só que o que acontece, Ju? Quem que usa LinkedIn, né, está aumentando, mas boa parte das pessoas não utilizam, então às vezes você nunca vai ouvir falar desse artigo que é bem legal. Então, ou você é vagabundo e não gosta de ler. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar dar uma explicada naquilo que eu escrevi, que às vezes também não ficou claro porque eu não sou um gênio da gramática. Então vamos lá. Qual que é o primeiro mandamento, minha cara Juliana? Você que é expert no Excel, que continua fazendo a tabela no Word, é não mesclarás. Quem nunca, hein, filha da puta? Quem nunca que mesclou uma célula no Excel? Eu já mesclei um monte de vezes. E se você é um usuário inicial, eu aposto que você fica mesclando. Por quê? Porque você fala assim, mas por que fica bonitinha? Pra que ficar repetindo a informação na base de dados, sua mula? Entra lá. Porque a hora que você mescla no Excel, ó, o Excel é como se fosse uma batalha naval. Toda vez que você vai encontrar uma informação, bota uma animação da batalha naval. Mas é um navio que não afunda. Toda vez que você vai encontrar uma informação, isso é dado pelo cruzamento de uma linha com uma coluna. A hora que você pega e mescla um determinado conjunto, seja de linhas ou seja de coluna, você está arrebentando com a estrutura de busca que o Excel vai ter. E aí, quando se arrebenta com isso, você vai ter uma série de problemas em diversas ferramentas. Por exemplo, você não vai conseguir filtrar direito. Lívia, vamos pegar aqui, ó. Vamos supor que eu vou pegar aqui, ó, coluna A, B, C, D, opa, burro, E, beleza? E aqui eu vou ter, sei lá, as informações da minha base de dados. Deixa eu colocar 2 aqui só para ficar diferente. Ou seja, uma base de dados extremamente tosca. Se você vir aqui e colocar um filtro, sem problema nenhum, o Excel vai para página inicial, filtro, vai deixar filtrar, beleza? Ó, só que ele vai filtrar o quê? Só tem um. Se aqui tivesse o 2, ele vai filtrar o 2, ok? A partir do momento... A partir do momento, meu querido e minha querida, que você mescla essas informações, essas células, você está, como eu disse, arrebentando a estrutura do Excel. Por exemplo, ó, eu vou pegar e vou mesclar isso aqui, ó, mesclei. E aí vem uma coisa muito importante que está no mandamento lá da frente, deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui é o mandamento número 9. Depois você vai ler, lerás. Geralmente, o que a gente faz? Aparece as coisas no Excel, você não lê. Ou você quer clicar no OK, ou você quer clicar no cancelar. Para, se você... Presta atenção no que está escrito aí, ó, né? Se você já tinha parado para ler, nossa, que gaguejada, fudida, parece o Arthur. Se você já tinha parado para ler, o que está escrito quando você mescla uma célula? A mesclagem de células só preserva o valor da célula superior esquerda e descarta outros valores. Ou seja, se você tem um determinado conjunto e mescla, você sempre vai estar preservando o quê? O ângulo de cima do seu gol esquerdo, que é a nossa célula. Que bosta de analogia. Beleza? Então, ó, eu vou dar um OK aqui, ver o que vai acontecer, minha cara Juliana. Né? OK e OK. E eu vou diferenciar aqui, ó, eu vou colocar botão e vou colocar Juliana.
Tá vendo que eu filtrei aqui? Ah, olha que maravilha que já deu tudo a cagada. Qual filtro vai estar funcionando? Não sei. Eu vou tirar o filtro e vou colocar de novo. Então já começa os pau por aí, ó. Esse pau não sabia que ia dar. Ou seja, tava com filtro, depois eu mesclei, né? Ele pegou e voltou os negócios. Agora eu vou tirar o filtro e vou mostrar de novo, colocar para filtrar. A hora que eu mandar filtrar, ele vai filtrar quem, Juliana? A coluna A ou a coluna B? Você não tá prestando atenção. Que bosta. Ele vai filtrar a coluna A, porque ele preserva quem tá no canto superior direito. Ou seja, dependendo do que você tá fazendo, esse filtro não vai pegar. Outra coisa, se eu vim aqui, ó, fala assim, então você tá lá montando a sua planilha toda bonitona e tem célula mesclada e quer fazer uma referência. Você vem aqui e fala assim, ó, igual a célula A1 e vai dar um Enter. Deu Enter, o que vai aparecer? Vai aparecer o A. Só que aí você pega e vai fazer o seguinte, bom, já que eu copiei, vou pegar e vou copiar dessa célula e vou colocar na outra. Eu pego aqui, venho, dou um Ctrl C, ó, coloco na célula do lado, Ctrl D. Por que apareceu 0, Ju? Porque ele está mesclado, ó, e ele está pegando a célula B1. Na célula B1 você não tem o A, você não tem nada, porque ele só preserva o canto superior esquerdo. Enfim, eu vou ter uma série de problemas a partir do momento que eu mesclo célula na base de dados. Então, querido, segura sua periquita e deixa para mesclar célula aonde? Apenas quando você for elaborar um dashboard. Lembra disso? Os 3 pilares do Excel: base de dados, análise de dados e exposição. Quando você for mostrar para os outros, né, aí você pode mesclar, você pode fazer o que você quiser, porque você simplesmente está consultando uma base que ela já está estruturada. Então este foi o primeiro mandamento. Eu devia ter vindo fantasiado com algum roupão, né? Ia ficar mais legal. Segundo mandamento. Posso continuar ou você quer ficar conversando com a Lívia? Nossa, você trocou a ferradura hoje, né? Aqui o pau tora. Vamos lá. Segundo mandamento, Juliano, não colocarás mais de uma informação em uma mesma célula. Isso é óbvio para nós que mexe faz 20 anos, né? Quando você começa a mexer no Excel e você vai montar uma planilha de cidade, primeira coisa que você faz o quê? Piracicaba, tracinho São Paulo. Capivari, tracinho São Paulo. Rio de Janeiro, tracinho RJ. Você já fez isso, Juliana? Da onde você é? São José dos Campos, tracinho São Paulo. Presta atenção, querido. Uma célula, uma informação. Você sabe por quê? Imagina depois que você vai aplicar um filtro a nível de estado, você não vai conseguir. Imagina depois que você vai aplicar uma tabela dinâmica para analisar estado, você não vai conseguir. Você vai fazer um soma Cs, um conte Cs, qualquer coisa Cs que vai aparecer aqui na tela, você não vai conseguir. Porque você precisa sempre ter uma mesma informação, uma única informação em uma única célula. Nunca coloquem mais de uma informação em uma mesma célula. Outro ponto importante, inclusive data. Geralmente o pessoal coloca naquela data. Que dia que é hoje? Hoje é o dia 3/9/2018. Então, quando você vai pôr no Excel, você vai colocar assim, 3/9/2018, tudo numa mesma célula. Você concorda comigo que eu tenho 3 informações? Eu tenho dia, eu tenho mês, eu tenho ano. Se possível, né? Ou você coloca isso separado, ou se for encher muito o saco, depois você vai ter que montar uma estrutura de apoio em que vai extrair pela célula do mês, você extrai o mês, pela célula do ano, você extrai o ano, e pela fórmula do dia, você extrai o dia. Em resumo, mandamento 1, não mescla. Mandamento 2, uma informação em uma única célula. Terceira, minha cara Juliana. Terceira, checarás a organização e consistência da base de dados sobre todas as coisas. Por que eu falo isso? Qual que é o tesão do nego quando vai mexer com o Excel? Ele quer pegar e montar um gráfico bonito, um gráfico de velocímetro para mostrar pra mãe, para mostrar pro cachorro, para mostrar pra puta que pariu. Aí o que acontece? Ele fica lá se preocupando como é que eu faço o gráfico, sendo que a base de dados dele tá tudo cagado. Vamos fazer uma analogia de novo, né? O gráfico, a planilha bonitinha, o frufru que você monta, isso daí é como se fosse o item de decoração de uma casa. Só que nada adianta uma casa bonita, né, cheia das 9 horas, se o alicerce ele estiver podre. É a mesma coisa com uma planilha. Se você montar uma planilha tudo bonita e o alicerce, a sua base de dados não estiver padronizada, não estiver estruturada, né, a consulta que você vai fazer vai dar toda errada. E a sua tomada de decisão também. Então vai aparecer um vídeo, eu acho que foi o primeiro vídeo do canal que eu ensino, né? Tava mais magro, mais cabeludo. Eu ensino a mexer com padronização da base de dados. Porque nós temos uns erros comuns. Juliana, se eu escrever aqui, ó, botão do Excel e escrever embaixo, botão do Excel, e falar que um é igual ao outro, vai aparecer verdadeiro ou vai aparecer falso? Vai aparecer falso por causa do tio, certo? Ou seja, por causa do caractere especial que nós temos. Então, a hora que eu colocar a minha patinha aqui e der um Enter, ó, ele vai estar escrito falso. Por quê? Porque é meio óbvio, né, fera? Tá ali na sua cara que uma coisa é diferente da outra. Aí tudo bem, isso aí é fácil de ver. Outro problema que tem, só que aí não é tão fácil, vou escrever aqui, ó, botão do Excel e vou colocar um espacinho depois, ó, um espacinho, né? Coisa que nunca acontece quando a gente vai digitar. Eu vou falar que um é igual, o outro vai aparecer
falso de novo. Então você tem que tomar cuidado, cacete, quando você for fazer sua base de dados, para que todas as informações estejam padronizadas. Se você ficou curioso de como a gente faz para identificar e depois como que faz para corrigir a base de dados, veja que jabá maravilhoso. Você vai pegar e vai acessar, né, esse link que está aparecendo aqui. Então o terceiro mandamento é: checarás a organização e a consistência da base de dados sobre todas as coisas. Vamos para o próximo. Outro, Juliana. Você fala assim: Juliana, vem aqui e vamos aplicar o SOMACES, cujos dados estão na coluna B. Volta lá na planilha para mim. Aí você sabe que a coluna B, sei lá, acaba na linha 50. O que o cara vem e faz? Ele pega e ele seleciona a coluna como um todo. Nossa, mas tem que mandar abrir a boca, morder a sarjeta e pisar no pescoço. Querido, outra analogia para ajudar a explicar esse mandamento aqui. Imagina que você precisa procurar uma pessoa na cidade de Piracicaba. Você sabe onde é Piracicaba, né? Uma rua na cidade de Piracicaba. Então você começa a procurar só em Piracicaba. A partir do momento que você seleciona a coluna inteira, é como se você selecionasse a nível de Brasil para encontrar a pessoa em Piracicaba. Então se você sabe já que é na região de Piracicaba, não seleciona o Brasil inteiro. Aí a planilha do cara fica com 22 mega, começa a dar pau, não sabe por quê. Então se você sabe que a sua análise, que a sua ferramenta, que a sua formatação, ela será aplicada num determinado conjunto de dados, selecione apenas o conjunto de dados que você vai aplicar. Outra coisa, o cara fala assim: eu vou pintar minha planilha, eu não gosto disso aqui. Ele chega aqui, ele pinta a planilha de branco inteira, porque ele quer tirar a linha de grade. Ai, Juliana. Aí a planilha dele fica com 93 mega, começa a dar pau, começa a travar. Tá aí um dos motivos. Então assim, vícios que a gente tem quando a gente começa a trabalhar com o Excel, o usuário inicial, que eles vão se perdurando. E eu já vi com muita experiência. Vai, aplica ali no conjunto de dados da coluna B, ele vai lá e seleciona a coluna inteira ou a linha inteira. Alguma hora pode dar pau. Beleza? Próximo mandamento. Na verdade, qual que é esse aqui então? Não selecionarás campos inteiros para as análises pontuais. Próximo mandamento: explorará os recursos de referência. O que são recursos de referência, Juliana? Aqueles textinhos que aparecem. Que textinho? Eu não sei como falar, mas quando você vai clicar em alguma coisa, antes de clicar, que aparece o que é. Não, esse aí é o mandamento número 9, muito bem colocado, que é o lerás, que você vai ler que está na tela. Esses recursos de referência é o seguinte: toda vez que você vai montar uma célula, uma fórmula ou vai usar uma ferramenta, geralmente você tem duas opções. Ou você coloca a sua pata e digita o que você quer dentro da célula, ou você pega e faz referência a uma célula. Por exemplo, se eu vou deixar branco assim, não, eu vou tirar o branco. Deixa eu selecionar o tudo, ó, tirar o branco, deixar sem preenchimento. Só um adendo, né? Caso você queira tirar as linhas de grade, não precisa pintar tudo de branco. Basta vir aqui em exibir, obrigado por me lembrar, você vai tirar aqui, ó, linhas de grade, e aí sobem todas as linhas de grade. Mas eu quero voltar porque eu adoro linha de grade, que serve pra gente se nortear dentro da planilha. O que eu ia fazer agora? Ah, utilizar recursos de referência. Então toda vez você pode, né, fazer recurso. Por exemplo, C. Você já é inscrito dentro do botão do Excel? Você pode pôr aqui, sei lá, sim ou não. Então eu vou escrever a fórmula do C aqui. Se você tem dúvida para que é, vai aparecer na tela aqui também. Célula de referência. Para que serve isso, Ju? Porque toda vez que você for montar uma fórmula, você pode ou colocar o texto dentro da fórmula, ou você pode fazer referência a uma célula. Então vamos lá. Vamos supor que essa célula aqui, a célula D7, eu vou colocar o preço do chuchu, que vai de R$5 o quilo até 10. Então você vem aqui, ó, dados, validação de dados. Tá dando risada com chuchu por quê, Juliana? Chuchu na onde? R$5. Tá caro? Eu não manjo de chuchu. Quer que eu troque por pepino? Não, tudo tá bem. bom. Você pode vir aqui, por exemplo, eu vou usar uma das ferramentas que você pode usar o gerenciador de nomes. Vai ter um monte. Você pode vir aqui e vai falar assim, bom, ele está dentro de um determinado número inteiro. Aí você pode vir aqui na ferramenta, você pode colocar assim. Você pode colocar 5 ou você pode colocar 10. É errado fazer dessa forma, Ju? Não. Não, se você começar a ler meu artigo, o meu primeiro texto está escrito aqui assim, ó. Antes de mais nada, erradas de se realizar as coisas no Excel. Então se você acha que você é pato no Excel, não tem problema, eu também já fui. O que existe? Existem maneiras mais rápidas de se realizar a sua operação, entendeu? Fui filosófico nessa. Motivacional eu fui. Ou seja, então, se você faz, não é que você faz errado, se você faz de um jeito que está demorando muito, pode ter certeza que tem um jeito mais rápido. Não existe forma errada, existe a maneira mais rápida. Então o que está no meio disso daí é eficiência. E você só vai conseguir obter eficiência quando você conhecer e saber aplicar de forma correta as ferramentas.
Então, beleza. Vamos lá. Você pode pegar e colocar o 5 e o 10 aí, não tem problema, vai funcionar. Qual que é o problema de fazer dessa forma? Qualquer coisa que vir aqui, ó, e colocar entre 5 e 10, ele vai entrar. Se você tem dúvida como utilizar essa ferramenta, clica no validação de dados aí no vídeo que vai aparecer que eu ensino como é que faz. Qual que é o problema, Ju? Se eventualmente você precisar trocar esta referência de valores, você vai ter que entrar célula a célula da validação, porque ele vai estar aqui, né, colocado manualmente como valor de referência. Então, o que eu indico toda vez que for possível? Toda vez que for possível, em vez de colocar um número fixo na ferramenta, você vai fazer referência a uma célula e não colocar o valor, porque se você, neste caso, precisar mexer no intervalo, basta você selecionar a célula e ela vai replicar para todas as células que tenham a validação. Mesma coisa quando você vai realizar um gráfico. Tá lá a opção de colocar nome da série do gráfico. Aí o cara vai lá e digita dentro da ferramenta do gráfico, ele digita o texto. Não faça isso. Deixa o nome do gráfico vinculado a uma célula. Se precisar mexer, você mexe na célula, não precisa ficar entrando no gráfico toda vez. Muito obrigado, vamos pro próximo. Não podia ser 5 mandamentos, tem que ser 10. Ah, esse aqui é bem legal. Sexto mandamento, checarás a compatibilidade dos recursos. Por quê? Né? Se você ler aqui, eu escrevi de uma forma bonita, educada, o que que acontece? O Excel, ele evolui, certo? E quando a gente vai fazendo as evoluções, algumas fórmulas, elas mudam de nome. Por exemplo, vai lá pra mim. Talvez a mais famosa que nós temos aí é a concatenar, certo? Aí você começa a colocar o concatenar, o que que aparece? Aparece o concat e aparece o concatenar. O que que elas fazem? A mesma merda. Elas vão pegar vários negócios e vão juntar. Então, vamos ver a explicação, ó. Muda um pouquinho. Concatena uma lista ou intervalo de cadeia de texto, o concat. E o concatenar agrupa várias cadeias de texto em uma única sequência de texto. Essa aqui está explicada de forma um pouco mais bonitinha. Mas o que que acontece? Fazem a mesma coisa. Qual que é a merda, querido? Qual que é a merda? Essa concat, se não me engano, deixa eu ver na minha cola aqui, ela está disponível apenas a partir da versão 2016. Na sua utilização, se você for usar ela, né, e a planilha ficar só com você, não tem problema nenhum. Qual que é a merda? Você fez a sua planilha no concat e mandou pra Juliana, que ainda usa o Excel 2000, vai dar merda, vai dar problema de compatibilidade, não vai dar match, como eu falo. Esfreguei a folha no microfone? Tá bom. Se você for mandar isso para uma outra pessoa, vai dar pau. Então procure sempre checar os recursos de compatibilidade. O jeito mais fácil que eu recomendo de você checar se isso aí está desatualizado ou não, olha na câmera aí, ó, na sua tela. Tá vendo ali que tem um sinal de atenção no concatenar, Juliana? Isso quer dizer que a função, né, ela, não lembro nunca o que que é, mas ela não está disponível em outras versões. Na verdade, tem uma versão mais atualizada, portanto, tenha conhecimento da versão que o usuário de destino está utilizando. Fui eu que escrevi isso. Ou estruture sua planilha a partir de fórmulas antigas. Muito obrigado. Outra coisa, próximo mandamento. Utilizarás os recursos de forma integrada. O que que eu quero dizer com isso, Juliana? Não adianta você falar que você sabe dirigir e aí você só dá seta, ou você só sabe engatar a primeira no carro. Para que você consiga usar a ferramenta de forma eficiente, você precisa trabalhar com os recursos de forma integrada. Qual que é o melhor exemplo que eu dou disso? Pega a fórmula do Corresp que vai aparecer aqui. Se você for ver a fórmula do Corresp, ela sozinha, ela não serve para praticamente bosta nenhuma. Só que a hora que você junta ela com o PROC-V, junta ela com índice, junto a ela com outras fórmulas, você consegue otimizar bastante a sua utilização. O desloque, uma fórmula maravilhosa. Se você for fazer a desloque sozinho, vai dar pau, ela nem funciona sozinha. Ela precisa estar trabalhando de forma integrada. Se você tem dúvida do que é o desloque, vai aparecer aqui. Se você tem dúvida do que é o PROC-V ou o índice Corresp, vai aparecer aqui também. Próxima. Próxima. Número 8. Não utilizarás macro em vão. Ah, esse aqui é uma maravilha. Pensa nos caras que são fissurados em fazer macro. Assim, não, porque o cara que é foda é só aquele que sabe fazer macro. Mentira! Eu não sei fazer macro. Não macro fodida. Minhas macros é tudo pé de chinelo, uma bosta, eu só uso o gravador lá. E eu faço cada planilha legal. Além do que, às vezes você fica se... Posso falar? Você fica se tentando ficar fazendo macro ou escrever rotina, sendo que você tem ferramenta pronta para fazer aquela análise que você quer. Então, antes de querer desbravar os mares de macro, né, querer ficar aí programando e o diabo a 4, primeiro trata de aprender o que o Excel, né, fornece para você com os recursos nativos, assim, vamos colocar. E tem muita coisa, hein, querido? Você pode ter noção. Nono mandamento, minha cara Juliana, que eu já falei aqui, né? Você vai ler. Sim, você vai ler. A gente pega e
fica usando a ferramenta e não lê o que está escrito. Por exemplo, você vai pegar um concatenar que está aberto na minha tela. Para que serve o concatenar? Está escrito. Você vai trabalhar com uma ferramenta como o atingir meta, no teste de hipótese, se você pôr a sua patinha e o mouse em cima, olha lá. Localize a entrada direita para o valor desejado. Que bosta de explicação essa aí, você vai precisar assistir meu vídeo. O que eu quero dizer é que tem muita ferramenta aqui, dados, validação de dados. Escolhem uma lista de regras para limitar o tipo de dado que pode ser inserido. Por exemplo, você fornece uma lista de valores como 1, 2, 3 ou apenas números maior que 1000. Ou seja, eu tenho uma série, né, de instruções, não só nas ferramentas como nas fórmulas, que meio que induzem a gente o que tem que fazer. Só que geralmente a gente faz o quê? Não lê e sai clicando no mouse achando que não vai haver mais amanhã, certo? E aí dá pau. Então o meu 9º mandamento é lerás. Lerás. E por fim, o último, porém não menos importante, Juliana, não clamarás ajuda em vão. O que eu quero dizer com isso? Você começa a mexer a sua planilha, não dá certo, você sabe que tem eu aqui no PC, você vai fazer o quê? Você liga no meu ramal. Exatamente isso, querido. Não clamarás por ajuda em vão. Por quê? O aprendizado e a absorção do conteúdo, né, depende muito mais de você. Você tem que esgotar o máximo as suas possibilidades. Porque sempre vai ter um cara mais experiente. Você já imaginou se eu tivesse um Trovato da vida aqui comigo trabalhando? Um Benito, o guru do Excel? Tivesse todo mundo aqui? Você acha que eu ia aprender um monte de coisa que eu aprendi na raça, sendo que esses caras estavam aqui? Eu nunca fiz curso de Excel, ok? Então assim, o curso de Excel, o material de referência que você vai aprender, na verdade ele é só uma referência. Como diria um professor, meu querido Caetano Ripoli falecido, ninguém ensina nada para ninguém. São só meios que facilitam o aprendizado de quem realmente quer aprender. Então, portanto, tente esgotar todas as alternativas só você, para depois ir lá pedir arrego para outras pessoas com mais experiência. Porque sempre vai ter alguém mais experiente. Certo, minha cara Juliana? Então, com isso, a gente encerra o nosso vídeo de hoje. Você gostou? Obrigado. Nós encerramos o vídeo de hoje. Muito obrigado pela paciência. Esses foram os 10 mandamentos. E a Ju pediu para eu dar um aviso, é claro, né? Nós vamos soltar agora o curso de ferramentas do Excel aqui do PSEG Solution. Para maiores informações, você clica. O curso inteiro sou eu que ministro. Então, espero contribuir com vocês com alguma coisa. Lembrando que, de novo, né? Você não vai aprender Excel no curso, porque isso depende de você. O que nós mostramos no curso, o que tem em artigo, o que tem na internet, no YouTube, na puta que pariu de novo, são ferramentas que vão facilitar o aprendizado de quem quer aprender. Com isso, um beijo nas meninas, um chute nos meninos, curte, dá like, dá dislike, se inscreve, não se inscreve, o que você quer? Tem desconto especial para quem é inscrito no canal. Só? Obrigado!